noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, antevéspera do grande clássico brasileiro, o Clássico Grenal. Antigamente se fazia pesquisas para saber qual era o maior clássico brasileiro. Agora ninguém mais tem dúvida, nem em São Paulo, nem em Rio, nem em Minas Gerais. O maior clássico do Brasil é o Clássico Grenal. Sim. E aí os jogadores chegam aqui dizendo isso já. Olha, eu ouvi tanto e tal, mas agora andando nas ruas, é o Tardelli dizendo, é o Guerreiro dizendo. E hoje já se esgotaram todos os ingressos, obviamente, e tudo mais. E houve uma coisa interessante. Eu não sei como é que terminou essa história dos ingressos de quem foi ao Beira-Rio. Mas o Alessandro Barcelos, que é o vice de administração do Inter, eu consultei pelo WhatsApp. Alessandro é o de administração. O Alexandre é o vice-presidente eleito. É o Alexandre Chaves Barcelos e o Alessandro Barcelos. Eu sabia São dois Barcelos. Dois Barcelos é para me derrubar. Não, e um Alexandre e outro Alessandro. E aí os dois são A. Barcelos. Os dois são Barcelos. Isso que eu quero dizer, para me derrubar. Não, e para ficar pior ainda, um é Alexandre e outro Alessandro. E os dois Barcelos. Isso é de propósito. Aí, perguntei para ele, todas essas pessoas que estão na fila aí, que foram para o Beira-Rio, porque não conseguiam acessar o site e tal, na esperança de conseguir ingresso, ele disse, os que chegaram até a hora que eu comuniquei com ele, 11 horas, vão sair com o ingresso. Se o Inter fez isso, eu quero cumprimentar aqui. Porque dá para fazer essa reserva técnica. Deixa uns 2.000 ali. Tem gente que ainda não se dá com o computador. Tem gente que não consegue acessar, perde na ligeireza, ali, na destreza, como se diria, com os demais, e não consegue nunca ingresso. Então o Internacional hoje. E não deu tanta balbúrdia como das outras vezes. Caiu o site, voltou o site. Um depoimento, inclusive. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Afinal, o programa já tinha começado antes de entrar no ar. Já o Maurício defendendo o bruxinho dele, o Petrás. Mas, defendendo a postura correta de dirigentes, não o meu bruxinho. Por incrível que pareça, dessa vez o Maurício estava certo. Mas... Isso é um milagre, professor. 7 e 8, eu vou separar esse momento do programa porque é histórico. O presidente Romildo tomou um xixi do Euricão. Antes de morrer, ficou essa... Porque o grande Romildo Bolzan, que inclusive vai ser aprovado agora, mas eu não sei exatamente a data, mas vai ser aprovado na Assembleia Geral o seu direito de ser reeleito por mais 3 anos e vai ser o presidente mais longevo do Grêmio. Na sequência, sim. Por todos os seus méritos, ele também cometeu erros. Claro que os acertos foram muito maiores que os erros. Este que a gente estava comentando antes, de convidar um treinador empregado diretamente, sem avisar aos dirigentes do clube, é um erro. É um erro. E é um homem de sorte, né? Que era o Doriva. Bom, era um erro. Podia dar certo. Mas o Roger deu certo. O Roger deu certo. Podia não... O Cristóvão, que também foi especulado no Grêmio, podia dar certo. O que eu ia As filosofias destes três, do Cristóvão, do Doriva e do Roger, são similares. Não. A vantagem que o Roger tem é que ele era ídolo no Grêmio. Não, ele é a prática. A verdade é que o mercado faz sempre uma pré-consulta. Se faz uma pré-consulta para saber se o profissional vai aceitar. E depois, a partir daí, a Mas, doutor Elvio, a pré-consulta não é oferecendo 1 milhão. A pré-consulta não é falando em salário, aí já não é pré-consulta. Mas nós não vamos saber o que se desenvolveu desde o início da primeira liga. Mário Celso Petralha, vou ler o Twitter dele aqui, ó. Incrível. É verdade. Eu vi isso na rádio. O, entre aspas, mineiro, de forma antiética, fez proposta milionária para o nosso técnico Thiago Nunes. O próprio presidente, seu vice e o traíra Rui Costa participaram em viva voz do telefonema. Desespero total. Esqueceram eles que o Thiago Nunes é homem de palavra e trabalha no Paranaense. Não, gente, é tão simples. Eu ia falar de um outro assunto, mas enfim, só para ficar... É tão simples. Se qualquer clube for procurar o Grêmio ou o Internacional, pronto, para não grenalizar, para convidar o Renato ou para convidar o Odair, fazer uma proposta para o Renato, uma proposta para o Odair, eu acho que é uma postura adequada, para não usar outro adjetivo, adequada. Dá uma ligada. Marcelo Medeiros, presidente do Inter, Romildo Bolzan, presidente do Grêmio,
vou fazer uma proposta ao teu treinador. Não, porque eu não permito. Eu não estou ligando para pedir permissão. Eu estou te comunicando para tu não ficar sabendo por outrem. Só isso. Só, professor, esses profissionais, como boa parte deles, eles têm empresários que fazem pré-consultas. Então, só o empresário fazendo uma pré-consulta já dá um vazamento. Mas não é o caso, doutor Elvio. Nesse caso, o presidente do Atlético liga para o técnico. Isso. Não é via empresário. Isso é o que está sendo noticiado. Da mesma maneira que aconteceu. No caso do Doriva, o que foi divulgado foi a mesma coisa, que o presidente Romildo ligou para o Doriva. Isso. Exatamente. Não foi via empresário. Quando uma coisa, olha... Uma coisa é conversar com o Gauchinho, com o Gilmar Veloz. Conversar com o Gauchinho. Porque essas pré-consultas, elas vazam. Mas conversar com o Gauchinho, que é o empresário do Renato, é completamente diferente do que ligar para o celular do Renato. É isso. Mas eu ia comentar antes, Rec, quando tu dizia que o Grenal é o maior clássico do Brasil, de que só aqui no Rio Grande do Sul, só aqui, pelo menos eu estou falando em termos de Brasil, não sei no exterior, mas só aqui nós temos esse hábito de usar a camisa de Grêmio de Internacional socialmente. Só tu vê pessoas na rua com a camisa do Grêmio, com a camisa do Inter. Tu vê jovens indo à escola, tu vê jovens indo à universidade. Em festas? Com a camisa do Grêmio, com a camisa do Internacional. Tu não vê isso em Minas Gerais? Vê. Não vê. Em menor escala, mas vê. Não vê. Mas é verdade, tem estatística. Mas aí é também pela violência. Minas Gerais... Não, aqui também é violento. Mais violento do que aqui? Mas aqui teve uma época, agora tá bom, melhorou, que os caras chegavam, passavam o cara com a camisa do Inter e davam o azar de ter 5, 6 gremistas juntos, sim, ou vice-versa, 5, 6 colorados, sim, juntos de passar um gremista. Já estava armada a confusão. Não, era 70% a probabilidade de que não avançaram o cara. Eu vi uma vez, indo cobrir um jogo de futebol, subindo a Bento Martins ali. Desculpe te interromper. Isso é cobrir, é dia de jogo. Dia de jogo? Dia de jogo. Dia de jogo. Mas fora dia de jogo não tem. Não. Fora dia de jogo não tem. Os caras usam socialmente sem problema. O dia que eu vi foi... Os caras pegaram um cara de bicicleta com a camisa do Inter, me deram o mesmo laço. Eu não lembro qual era o lado. Mas é isso, mas é dia de jogo. Mas só para complementar, tem dados estatísticos de que o consumo da camisa e de produtos, não só da camisa, mas de produtos do clube, aqui no Rio Grande do Sul, em proporção, ele é maior que nos outros estados. Isso tem estudos e a gente teve, inclusive, a oportunidade de ver estatísticas e números no curso que a gente fez, de gestão de clubes de futebol, e isso procede. E isso que não se trabalha tão bem a marca. Não se trabalha. Não, eu acho que não se trabalha tão bem quanto poderia se trabalhar. Entende? Por fanatismo, por esse fanatismo. Mas eu acho que se faz um razoável trabalho. Eu me lembro, alguns anos atrás, em que se divulgou que naquele ano o Grêmio tinha sido o clube que mais vendeu camisetas. 95. Não pode ser por acaso. Sabe? Não dá pra... Agora, a coisa ainda está atrelada à questão do resultado de campo, né? Se o clube é campeão, se o clube vai bem, a venda é um sucesso. Se o clube não atinge o resultado, a venda cai bastante. Está muito atrelado ao resultado. Mas é difícil desatrelar isso. Só tem 2 desatrelados, que é Flamengo e Corinthians. O resto é tudo atrelado ao resultado. Isso aí é inevitável. Aliás, professor, o Flamengo ontem bateu o recorde que era do Grêmio de espectadores simultâneos no Facebook. O Grêmio chegou a ter um pico de 500 mil, mas a média foi 350, 380. E no jogo do Flamengo, passou de 1 milhão. A média foi 1 milhão. Passou, é que assim, o contador do Facebook, até 999 mil, ele vai dando pessoa a pessoa. Tudo por causa do técnico. Do 1 milhão pra frente, é tudo por causa do Abelão. Não é por ser o Flamengo. Não, o técnico. E quando perdeu pro Peñarol em casa... Foi um acidente. Foi apesar do técnico. O técnico fez tudo certo. O que é o amor? É que não é o técnico que bota a bola pra dentro quando perde, entende? Escuta, sabe que eu às vezes fico preocupado com os colegas de vocês. Eu vinha vindo... Tem alguns que nem internar resolve. Não, mas tem umas coisas que eu não entendo.
pode parecer provocação, mas como é que eu ouvi dois, em momentos diferentes, dizerem o Grêmio e o Internacional, os dois chegam muito bem para os Grenais? Vamos parar um pouquinho. Há 3 dias atrás, o Grêmio estava praticamente fora da Libertadores, que é o campeonato importante. Para o Grêmio, como para o Eu vou defender os colegas. Mas o Grêmio depende só de si, professor. Não, só um pouquinho. Eu vou defender os colegas. O Grêmio estava praticamente fora. O Grêmio ganhou um jogo em casa dos reservas do Rosário, que é um time ruim. Do time misto do Rosário. Time misto do Rosário, não estou dizendo nenhuma em verdade. E ganhou na loteria, teve a sorte de que o Libertad virou o jogo contra a Católica. Porque se não vira, mesmo o Grêmio ganhando, o Grêmio estaria 90% fora da Libertadores. Ora, o Grêmio hoje está numa situação na Libertadores em que ele só pode ganhar. Ele tem que jogar 2 jogos e tem que ganhar os 2. Não. Para depender só de si? Não. Então me diz por que mudou a matemática. É porque Para depender só de si. a Universidade Católica tem que ganhar também. Hã? Marreque, o que eu disse? Se o É Grêmio que os empata- dois dependem só de si. Marreque, se continuar como está e os dois quando fizerem o mesmo resultado, o Grêmio pode até perder. Mas é que o Grêmio pode perder. como é que é? Só que se o Se Grêmio... os dois, Desde que ganhe do Universidade Católica na última partida. se É a que Universidade aqui Católica na empatar Arena. com o Rosário, o Grêmio pode perder para o Libertad. sim, mas o que isso tem que ver com o que eu disse? Mas até o que o Marreque, professor pelo disse é amor de fato. O Deus. Grêmio tem que ganhar as duas Vamos para tentar depender só impor- de si. Se assim. o Grêmio empata ou perde, ele depende da Católica. Isso. Então, de novo, o que eu estou dizendo? O Grêmio hoje, A Católica deu os doces já. isso. Não, Eu me decretasse. lembro na semana passada, como tu explicaste também, como bom prevedor do futuro, Isso. como o Grêmio ia virar contra a Católica, aqui, nesse programa. Mas aí Estava foi uma certo. noite infeliz. Mas na minha matemática, pós esse jogo, que todo mundo estava enterrando o Grêmio, eu fui chamado de Rec Tristão, ou Tristão Rec, e Lair Ribeiro Rec. Né? Fui chamado das duas coisas. Por quê? Porque é simples. Muito Se simples. der a lógica do grupo, é Grêmio e Libertad. Não, se der a lógica do grupo. Por isso que Mas se fala que o Grêmio está bem. mas- O Grêmio não degringolou. Não, o mas Grêmio só- tomou não, um gol não, no campeonato. Mas Só um como pouquinho, se só um der pouquinho. a lógica Professor, se der a eu quero- lógica, o Grêmio ganhou da Católica. Professor, eu quero... O Grêmio ganhou da Católica. Não, foi lá no Chile. Tá Pela bom. lógica, o Grêmio, por O favor. Grêmio vai ganhar agora. Não, mas tu Tá, não mas vai é que- comparar um time com outro. Pela lógica, o Grêmio ganhou. Não, eu por quero esse é o só- raciocínio. O que Então, às vezes o pequeno ganha do grande. Eu que quero eu tô entender dizendo? nessa lógica qual que é o resultado de Rosário, que só ganhou um jogo do ano, e Católica. Tá, mas Não, eu quero saber Rosário qual- ainda está vivo. Se ganhar as duas, Não, mas eu quero saber se qual que é a tocar um lógica. se tocar um balaio. Sim, eu sei que Vou tem te dizer chance. mais. Se o Grêmio perder pro Cerro, Não. Cerro. pro Libertad. Libertad, esses paraguaios estão ganhando tudo aí. Bom, se o Grêmio perder pro Libertad, 2 dias depois. Tá, agora me diga, não, o 2 dias. Grêmio perder pro Libertad é lógico ou não Rosário. é? Porque o Libertad tem 100%, vai jogar em casa. Mas É o lógico ou não é? O Grêmio é melhor que ele. Não, Mas mas... então, Tá, mas aí é o seguinte, se o Grêmio perder pro Cerro, e pode perder, porque os caras Não, têm pro que ser Libertad. Pro Libertad, o Grêmio fica com 4, sim. o Rosário ganhando do Católica fica com 4, e o Universidade fica com 6. Sim. Na última rodada, o Grêmio ganha, o Grêmio classifica. Sim, que novidade. Que novidade. O Rosário só se classifica se fizer 2 goleadas. Mas o que eu não entendo é pode fazer onde é uma E bem o Grêmio feita. perder pro Mas Libertad. onde é que está a contradição do que eu disse? O Grêmio, neste momento, para depender só de si e não das imaginações do REC, A imaginação não dá lógica. não, a lógica, O Rosário não vai Claro, essa é- perder para esse lógico. Universidade Bom, tá Católica. decretado, Isso não é a precisa- não lógica. precisa nem jogar, então. Essa Universidade Católica que, pela tua lógica, perdeu para o Grêmio. A lógica? Não, tô com o time dissesse no aqui- Palestino também, que é um bom time.
Tocou 5. Tu dissesse aqui. Mas daí são irmãos. Mas a lógica, professor, é a gente não misturar competições. Né? Isso. Nós estamos falando Gauchão e Grenal. Não, o que eu... No Gauchão, o Grêmio vem muito bem. É uma das melhores campanhas da história do Gauchão. É goleada atrás de goleada. Sim. E no Gauchão, o Grêmio vem muito bem. O Grêmio então, pode repetir. Como esses Grenais são de Gauchão, é por isso que vários jornalistas falaram que os dois chegam bem. Evidentemente Não, essa que... história do chega bem é porque ganhou na Libertadores, porque a Libertadores muda. Mas claro, Não, mas eu tô dizendo as competições que são estão diferentes. dizendo uma coisa Elas que são não é. diferentes. O Grêmio não chega bem. Eu tenho convicção de que o Grêmio, neste momento, não, psicologicamente, está muito pior, minha opinião, que o Internacional. Se o Grêmio fizer 1-0, o Internacional tem, neste momento, mais condições de reagir do que o Grêmio. Porque o Grêmio está fragilizado. Porque o Grêmio vem fragilizado. O Grêmio acabou de afastar... Não, o Grêmio fez até um mutirão na entrevista lá. Vem cá, o Grêmio afastou a sua maior estrela. O Grêmio, pela primeira vez no ano, botou o presidente, o vice-presidente de futebol e o treinador para dar entrevista. Nunca tinha feito isso. Então, o presidente foi para o Twitter fazer um chamamento para a torcida. Óbvio que era um momento do clube reagir. Muito bem, eu acho que fizeram muito bem. Agora, este momento, o Internacional, por favor... Então o senhor acha que é favorito o Internacional? Eu acho que o time do Grêmio é melhor que o do Internacional, para deixar claro. Eu acho. Então chegam bem os dois. Não. O Grêmio é melhor que o Inter. Mas está mal. O Luan não é um grande jogador. O Luan não é um grande jogador. E o Luan não foi tirado do time com aplausos unânimes de todos. Não. Quem é que foi contra? Eu. Então, aplausos unânimes de todos, menos um. Não, mais gente. O Luan é homem Grenal, não sei se não vai ficar no banco de reserva. Se eu sou o Renato Portaluppi, coloco o Luan na reserva, porque ele significa uma arma importantíssima para o Grêmio. Ainda mais depois do castigo. O Luan foi afastado. Eu sei. Então... E tem coisas que vão além da nossa van filosofia. Mas independentemente disso, não é só, o Jean-Pierre vem jogando. É uma reciclagem muito geral. Está dando conta do recado. A questão da dificuldade atual do Grêmio é que há um remanejamento no meio de campo. E isso sim pode gerar uma certa fragilidade até conseguir acertar. Agora, dizer que o Grêmio está mal no Campeonato Gaúcho e vai com riscos... O Grêmio não está mal no Campeonato Gaúcho, está mal nesse momento. Eu acho que a análise de que os times vão muito equilibrados para o Grenal é uma análise corretíssima, no meu modo de ver. Eu acho que o Inter tem uma micro vantagem por ser Beira-Rio e o Grêmio vai ter uma micro vantagem na quarta-feira por ser Arena. Se por acaso alguém degringolar no primeiro, para mim acabou o campeonato. 0-0 no primeiro Grenal. Não tem gol qualificado, né? Não tem gol qualificado, mudou isso. Eu acho que o Internacional faz um outro acerto. Eu acho que o Internacional está agindo com o Sarrafiore e com o Nonato, com cuidado que o Grêmio não está podendo ter com Jean-Pierre e Matheus Henrique. Eu acho que o Jean-Pierre, que vai ser um grande jogador, minha visão, ainda não teve isto. O Jean-Pierre entrou contra o Rosário lá e não jogou bem. Ele bateu uma falta na trave, mas ele não jogou bem. Se tu te lembrar, Rec? Não jogou. Isso é verdade. Mas então, é uma questão de crescimento, né? Ele não entrou ontem no time, ele já vem há bastante tempo entrando aos poucos, jogando. Se ele continuasse entrando aos poucos, com o Luan jogando, eu acho que ele teria mais oportunidade para crescer,
como o Sarrafiori está tendo. A minha preocupação, professor, ela é outra, né? Eu, do ponto de vista de conceito, eu entendo que jogar fora de casa não é a mesma coisa que jogar em casa. Claro. Então, eu penso que o cuidado que deva se ter fora de casa, principalmente no meio de campo, né, é um cuidado que deva ser maior. Jogar no meio de campo com Matheus Henrique e Maicon, depois o Tardelli, que não é um jogador de marcação, e Jean-Pierre, eu não acredito que o Grêmio vai ter um faceiro. Não sei até que ponto, se confirmar essa escalação que está já se pré-divulgando aí, eu não sei se não há uma certa fragilidade do ponto de vista defensivo para quem joga fora de casa. Doutor, professor Maurício, não se pressupõe em condição alguma, pode ser que até aconteça, mas seria uma surpresa enorme, que ele, num Grenal decisivo, vai tirar o capitão do time. Ou tirar o Maicon? É mais fácil tirar o Matheus Henrique. Mas não começou essa onda aí? Acho que o Maicon não. Ninguém marca, o Mateuzinho não pode sair. O Jean-Pierre não pode sair. O Tardelli é a maior contratação do ano. Quem é que vai sair para entrar? O Michel para dar robustez, substância na minha cancha? Aí esse é o pessoal da frente, né? Vai sair o Tardelli. Aí fica Michel, Maicon, Matheus e Jean-Pierre. Mas o Matheus não faz esse seria o meu time. Esse meio de campo para proteger mais, esse seria o meio de campo. Só que aí no ataque tem, para escolher, aí vai ter que escolher. Tem Viseu, tem André, tem Everton, tem Tardelli e tem Marinho, tem 5 lá na frente. Não, aí não. Aí tem que botar 2. Aí o Tardelli fica no banco. Eu não duvido que o Tardelli jogue na do Michel, por vocês, o Tardelli fica no banco. Porque eu não acredito que de uma hora para outra o Renato vai tirar o capitão do time. Ou... eu acho que é mais provável jogar mesmo estropiado do jeito que está. Ou ele vai botar o Alisson. Ele bota o Alisson na de terceiro e o Tardelli na do Jean-Pierre. O Matheus, para ajudar, eu acho que ele bota o Alisson para ajudar o Matheus e o Maicon. E aí talvez essa ideia do Maurício não seja de descartar. Não, ele não vai colocar 2 ponteiros. Ele já treinou com o Tardelli fazendo a função de 10 várias vezes. Sim, já treinou, no lugar do Luan. Treinou. E ganhou, o Jean-Pierre ganhou o lugar dele e ele entrou numa outra função. Ele não vai botar Matheus Henrique e Jean-Pierre no meio-campo numa decisão de gauchão. Não esquece que o Internacional joga quase com 5 no meio-campo. Porque o Internacional passou a jogar com a lesão do Potker. O Internacional jogou na Libertadores os últimos jogos, os últimos 2 jogos. Com o D'Alessandro e Nicola. Com os 3 volantes, daquele esquema que eles chamam de árvore de Natal. 4, 3, 2, 1. E sendo que este 1, sendo o Guerreiro, facilita muito o jogo dos meias. Porque é impressionante, Rec, como a bola para no Guerreiro. Eu, por conhecer o Odair como conheço, e falei muitas vezes com o Odair já sobre tática, eu tinha certeza e apostei todas as fichas que ele ia tirar o Patrick, mas ia fazer voltar, ia tirar o Potker, mas ia fazer voltar, porque era um período pré-Libertadores, onde ele até poderia experimentar o Nonato cedendo a pressão, até poderia experimentar o Sobres e outros, Neilton e outros mais, Sarrafiori, mas na hora H voltariam Patrick e Potker, porque ele gosta dos dois. E o Potker não vai voltar. Não. Pro Grenal, não. Não, mas aí o D'Alessandro tomou o lugar dele. Porque ele se lesionou na hora errada. Não, mas tem mais uma coisa. Além do D'Alessandro tomar o lugar dele, o D'Alessandro no meio libera o Nico para fazer dupla com o Guerreiro. E é impressionante como os dois se completaram. E foi outra notícia. É uma amostra pequena, são 2 jogos. Também não vamos começar a achar que isso aí é uma garantia. E sabe qual é a definição sobre o D'Alessandro que tem o Odair? E eu disse aqui que ia acontecer também, que ele ia ser muito mais vezes aproveitado no Beira-Rio, ia ser muito mais aproveitado no Beira-Rio, por óbvio, não precisa viajar, está na condição do dia a dia, ele já tem 38 anos, 37, né? Ou 38? 38 segunda-feira. 38 segunda-feira, então tem 37 e quase 8.
e que ele é Flórida no Beira-Rio. Com aquela massa gritando o nome dele, desde que ele aparece, aquilo ali, ele é poderoso no Beira-Rio. Não por acaso. Né? Pois é. O Inter está aproveitando isso quando ele pode dar isso. Porque tem momentos que ele não podia, estava todo arrebentado. Mas foi o que passou com o Léo Moura o ano passado, a partir de setembro. Os jogos na arena ele jogava, ou fora não viajava. E jogava bem. Se o Nico Lopes aprender com o D'Alessandro, ele vai ser titular em algum grande clube da Europa. Não aprender a jogar, o Nico já joga muito, mas aprender a ter a atitude, a postura do D'Alessandro. Que ele tem tido nos últimos jogos. Um pouco, mas cuida da comemoração do gol dele. Ele ainda... Mas está largando a franga aos poucos. Mas tem que largar muito. Ele é muito tímido. Tu já viu o D'Alessandro comemorando um gol de gauchão? Parece um gol de final de Copa do Mundo. Aquela vibração, aquela entrega. Por que o D'Alessandro é ídolo? Mas aí é perfil do jogador. Perfil, ele é um jogador muito tímido. Por isso que eu falei em aprender, em ser sanguíneo. Por quê? Porque é isso que faz o ídolo. Vamos fazer vocês dois brigar. Só o Nico ir para a Europa é difícil, professor. Ele já tem 25, faz 26 esse ano. Para a Europa já é velho. Tá bom, tomara, eu quero... O Luan é taxado de velho para ir para a Europa. Vou fazer vocês dois brigarem. Vou fazer agora uma cisânia. É que quer colocar gasolina para pegar fogo. Não, vou fazer uma pergunta que cada um vai puxar para o seu assado. Depende. Quem é o melhor jogador do Rio Grande do Sul hoje? Everton ou Nico Lopes? Olha, ou eu posso botar o Kahneman ou o Nico Lopes? Respondo muito fácil. Essa é só ver as avaliações de mercado e propostas aí e a gente vai ver que um está muito longe do outro. Mas o Nico Lopes vem fazendo tomei uma chinelada a diferença. Vem fazendo a diferença. Mas e eu não tenho dúvida. Tem influência da idade, não tenho dúvida de que esses vão ser os jogadores mais visados e que mais atenção na marcação vai ter no Grenal. Agora, a resposta é muito fácil. Eu vou dizer uma coisa, sinceramente, eu não consigo esse nível de grenalização, entende? Eu só acho que futebol é um momento. Por exemplo, para ficar no time do Grêmio, quem é mais jogador? Mais jogador, genérico. Jeromel ou Kahneman? Jeromel. Mas a fase é mais Jeromel, sem dúvida. Concordamos? Claro. Quem neste momento está melhor? Kahneman. Mas aí vem a questão de ficar um tempo inteiro, quase um mês parado. Sim, aí nós começamos a procurar os motivos. Mas então vamos nessa Chile, linha. Ele teve nessa sua linha, mas isso são os porquês. Mas então, quando tu compara jogador, entende? E para mim eu não acho que diminua em nada o Internacional dizer que o Everton é mais jogador que o Nico. Sinceramente. Claro que não. Mas assim, eu acho que futebol tem muito a ver com momento. Entende? Por exemplo, momento nos últimos 15 dias, eu acho que é o teu celular que está tocando. Nos últimos 15 dias, que ninguém, daqui a pouco vai me dizer só eu, mas ninguém esperava que o Paulo Guerreiro tivesse... não. Isso aí eu concordo com o senhor. Sabe? Esse nível... Não só o fato de fazer... Nem o próprio. Nem ele, ainda mais voltando, de todo esse tempo Não só o fato de fazer 3 gols em 2 jogos. Um gol a cada 50 minutos. Mas a participação dele no jogo. Porque às vezes o jogador faz um gol meio por acaso. Não, a participação dele no jogo. Entrega dele. O fato de ele já no segundo jogo jogar os 90 minutos. Professor, depois de 8 meses. Mas aí é muito por necessidade também, né, professor? Com a lesão do Dourado, daí ele ficou com poucas substituições para tirar D'Alessandro e Guerreiro. Mas só um pouquinho. Ele tinha que tirar um dos dois. Mas ele podia ter ficado em campo e ter parado. Sim, ele conseguiu ficar produzindo. Como o Nico Lopes parou tanto nos últimos 2 jogos do Internacional, o Nico Lopes parou depois dos 25 do segundo tempo. Mas ele voa o tempo inteiro? E para aos 25 do... O Guerreiro jogou o jogo inteiro
não foi substituído por A ou por B, mas jogou em alto nível o jogo inteiro. Agora, ele terminou mais inteiro que o Nico. Para lhe ajudar nessa comparação, professor, o Nico Lopes, nesse ano, 10 jogos, 6 gols marcados. O Everton, 12 jogos no Grêmio, 5 gols marcados. Mostra e aquela que... Transfer Market, que faz a avaliação, coloca o Nico abaixo do Patrick, abaixo de todos no time do Internacional. Fizeram uma comparação do River Plate com o Internacional, o time do Inter era pó perto do... É que às vezes, Rec, no Transfer Market não é o valor que eles avaliam que o jogador tem de mercado. É o valor que foi pago. Eu acho que o Nico Lopes estava... Não. É o último. Não, o Nico Lopes custou 30 milhões para o Internacional, mais. Mas deve o que é 30 milhões de reais hoje em euro, Rec? Não é nada? Não, mas deve daria 8 milhões de euros. O Dourado é o mais valorizado do Inter, se eu não me engano. De qualquer maneira. O próprio Cuesta valendo pouco, o Lomba valendo pouco. Agora tem uma questão, professora, que acontece com muitos jogadores que ficam um tempo parado, de ele apresentar um bom rendimento na primeira, segunda partida e depois pela questão física, puramente física, não técnica, cair bastante. Eu estou curioso para ver nos Grenais essa questão física. Felizmente ele vem a Copa América aí. A ideia é que ele jogue 2 anos. Por sinal, essas datas, Federação Gaúcha tem que fazer um livro, né? Que é coisinha. Mas o que a Federação faria, professor? A mesma coisa que fez a Federação Mineira. O Cruzeiro e o Atlético, os dois, jogam na terça-feira. Seguinte, o que a Federação fez? Marcou um jogo para esse domingo e o outro para o sábado. Pronto. Mas estava marcado para quarta-feira também, inicialmente. Não, é sábado. As finais do campeonato são nos 2 fins de semana. A TV aqui não concordou. O Chico tentou. O quê? Não. Passar para o sábado. Não. Tanto é verdade que se não fosse o Grêmio, seria no final de semana o jogo. Mas aí seria no domingo, professor. É que o Grêmio tem o jogo da Libertadores. Porque domingo é o dia que a TV vai parar a sua grade para transmitir os jogos. Só um pouquinho, domingo e quarta. Não, domingo da próxima semana. Eu estou dizendo, domingo o Internacional jogaria a final e quarta pela Libertadores. Sim, e o Grêmio domingo e terça. Não, aí pode. Agora, domingo e quarta pode, pela lei pode. E sábado e terça? Pode, só que a TV daqui não concordou com o sábado. Não concordou. A TV não concordou. Então a alternativa Mas o que o professor está dizendo até vou lhe dizer, professor, que é razoável é que previamente a televisão casou e impôs a sua ideia à televisão. O que o Chico acho que se deu conta foi muito tarde. Não. Porque o calendário da Libertadores saiu depois do Gauchão. Então não tinha como prever e tal. O da a gente estava alertando desde fevereiro aqui, Rec. Prever tinha, o problema era acertar com a TV. Só que aí o detalhe, professor, é que assim, a Federação Gaúcha confirma as datas domingo e quarta. E o que se divulgou na época, inclusive na emissora de TV, é que a final do Mineiro também seria na quarta. Só que aí, de última hora, depois que a Federação Gaúcha já tinha confirmado o jogo para quarta, a Federação Mineira conseguiu jogar o jogo para sábado. Porque daí fizeram um joguinho para passar vários jogos valorizados em canal fechado, para fazer o pay-per-view, para ter audiência. Aí o que acontece? Talvez se a Federação Gaúcha não tivesse precipitado confirmando a quarta-feira, talvez teria remarcado para o sábado. Agora, quando tu divulga oficialmente que o jogo é quarta, que o torcedor do interior se mobiliza para vir para o jogo e tudo mais, tu não pode mudar. O Chico hoje dá uma entrevista na 0 Hora, dizendo que haverá transmissão dos jogos, que Grêmio e Internacional vão jogar menos no ano que vem e haverá menos datas, isso nós já tínhamos divulgado. Então, eu não sei se o Gauchão vai continuar pagando o que está pagando. Isso. O que o diretor da Globo diz para o Chico é o seguinte: eu não quero bastantão, eu quero emoção. Então, a fórmula vai mudar.
E eu tenho que ver o estatuto do torcedor, se já esgotou a quantidade de vezes que tem que colocar, que a são fórmula 2 anos. é 2 anos. Essa fórmula já está mais de 2 anos. Falar em estatuto Então vai do mudar torcedor, radicalmente. Grêmio nós vamos jogar mesmo. Eu acho que a TV não vai pagar o que está pagando, já tem um desinteresse, né, da Globo em relação a essa situação. Acho que essa forma tinha que enxugar, e mais emoção, no meu modo de ver, não seria fugir de Grenal, seria colocar mais Grenais, colocar a dupla Grenal para a fase mais final e deixar os clubes do interior numa fase mais inicial. Não, a fórmula porque a gente quer ter emoção no gauchão sem Grenal. A fórmula do Paranaense para isso é boa. O Paranaense tem 2 turnos, tem uma decisão do primeiro turno, uma decisão do segundo e a decisão do campeonato. Se você tem uma fórmula assim, você vai ter 4 finais. Tem mais emoção e mais audiência. São 4 jogos finais. Eu acho que a gente deveria se aproveitar e colocar no regulamento a obrigatoriedade dos clubes de divulgarem uma... Não sei bem a palavra, Rec, me ajuda. Pré-lista. É uma prévia da escalação, sabe? Eu acho um desrespeito ao torcedor que ele vá ao estádio com uma informação e chegue lá e encontre outra. Sabe? Claro que pode, numa jogada, em vez de... A torcida do Grêmio ficou brava com o Grêmio. Claro, e nesse caso foi o Grêmio, mas no outro caso vai ser o Internacional. Pelo amor de Deus, eu não estou grenalizando. Ele está falando porque é o Grêmio. Não, falaria do Internacional igual. É uma questão de conceito da... Isso. O Internacional na sexta-feira disse, eu vou com os reservas. Eu posso até achar que fez mal, mas ele disse, eu vou jogar com os reservas. Mas, professor, saindo do clássico Grenal que gerou isso, o Inter não divulga mais a sua lista de relacionados. Pois é. A reportagem, em qualquer jogo, a reportagem só sabe quem estava concentrado se ficar na porta do hotel ou na chegada do ônibus da delegação da equipe. É uma prática que grande parte dos grandes clubes adota. Dos 12 maiores clubes brasileiros, Grêmio, só 2 divulgam a lista. Mas o Grêmio fazia isso já há bastante tempo. O Grêmio divulgava a lista como uma regra e em jogos específicos não divulgava. Agora o Grêmio também oficializou que não divulga a lista. Nenhum dos 2 divulga previamente a lista de relacionados. Isso é uma bobagem também. O professor tem razão. Tira a torcida tesão. Tem direito de ter uma ideia do que vai ver. Até porque tu mora em Porto Alegre também. Então, para nós ir ver jogo, é pegar o carro e ir até ali adiante. Mas tem gente que vem de Jaguarão. Tem gente que vem de Pelotas. Lagoa Vermelha, que é a principal cidade do interior. Isso, ali da Grande Vacaria, vem gente, né? Lagoa Vermelha, outras pequenas cidades que ficam ao redor de Vacaria. A gente vem até a cavalo, lá de Lagoa Vermelha. Mas sabe, eu acho que a palavra é respeito ao torcedor, respeito ao consumidor. E isso, lamentavelmente, no nosso futebol ainda não existe. 7h43, vamos fazer o primeiro intervalo e depois vamos projetar o time. Por exemplo, o Inter vai com Zeca, não vai com Zeca? O Grêmio vai com 3 volantes? Não treinou isso? Não jogou assim? Jogava num 4-2-4 quase? Depois em 4-3-3? Será que vai mudar justo no Grenal, professor? Eu queria destacar o que aconteceu ontem na Serra. Não só a vitória do Juventude, mas, assim, ó, que bom que foi identificado um canalha racista que estava reiteradamente se manifestando ali atrás do banco do Botafogo e foi preso, porque é um canalha racista. Tomara que seja realmente punido, foi identificado pela torcida do Juventude e preso, levado ao Jequirim. Eu não sei realmente que pena. Sabe que eu contei essa história hoje na Rádio Grenal, quando eu fiz um piloto para começar a escrever no Metro, me pediram uma coluna, mas de sopetão, assim, me mandam alguma coisa. E tinha aquele crime de racismo em Bento Gonçalves. Ou era já em outro episódio. E eu coloquei, o título da minha coluna do Metro era A Serra não é racista, mas é reincidente. Porque vira e mexe acontece um episódio desse.
Eu não posso chamar todo mundo de racista, porque aí, como é que eu vou dizer que em Lajeado não aconteça isso? Ou que em Estrela não aconteça? Em Teutônia, por exemplo, isso aí se aplacou com a vinda dos haitianos, que são ídolos na cidade lá. Porque dão aula de francês, trabalham mais do que os outros e são tratados assim, ó, tranquilamente, não tem problema nenhum. Curaram isso aí. E eles mesmos dizem isso. Eu estive lá uns 3 ou 4 anos e ouvi lá uns 5 anos. Estive lá junto com o Rogério Mendelson e nós fizemos quase que um estudo a respeito disso, ouvindo as pessoas. E o presidente da Sertel, à época, seu Egon, falando com entusiasmo dessas pessoas que estavam chegando, que sirva de exemplo na Serra também. Vamos parar com isso aí. Hoje eu puxei esse assunto na Rádio Grenal e meio que quis defender a Serra. E veio uma avalanche de críticas. São racistas sim. Meu pai é negro, viajava e nos restaurantes mediam do pé à cabeça. Puxa vida. Não, mas melhorou 800%. Por isso, que bom que ele foi. Por isso que eu disse que preso, não é racista, mas sim reincidente. Foi preso pela própria torcida. É? E isso olha, é muito bom. Eu sou quase da Serra, o Vermelho é um pouquinho. Não, mas o bom é assim. Isso não tem mais cabimento, a comunidade não tem mais lugar, tomando qualquer tipo de racismo, ridículo, ato de racismo. O cara é um Isso ridículo. não tem. Mas é mais que isso. É os outros reagirem. E isso provando que... Eu digo sempre que o que me preocupa numa sala de aula não é um débil mental que pegue uma cadeira, uma mesa e vá jogá-la pela janela. Não que eu ache certo, mas eu fico preocupado com os outros 25 que vão vê-lo fazer isso e não vão fazer nada. Esse é o nosso maior problema. Dupla. Então tá na hora dos bons tomarem a frente. Dos bons tomarem. Se houver um racista no estádio, os outros vão coibi-lo. Isto vai melhorar o futebol e a sociedade. Já voltamos. Deixa eu falar de uma coisa que encanta cada vez mais o professor Enio Kaufmann. Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. É um conjunto com uma exclusiva tecnologia alemã. Você está vendo o conjunto todo aí. São 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold. Você está conferindo aí nas imagens que dá para fazer carnes, ovos, arroz, peixe, pipoca, tudo, literalmente tudo, sem usar uma gotinha de óleo. Você ganha mais saúde, vai combater o colesterol e ainda, ligando agora, você vai ganhar um descontaço. Frigigold, só vantagens. Ligue 4003-4220 e garanta um desconto especial. Isso vale para as primeiras 50 ligações. Todo mundo vai ganhar desconto, mas os primeiros 50 o desconto é especialíssimo. Estão vendo aí a pizza, 4003-4220, a bisteca, o bife acebolado, porque o que dá sabor no alimento é o tempero, né? Não é enfiando óleo que você vai dar sabor no alimento. Pelo contrário, vai continuar gastando óleo que não precisa gastar, né? Alguns até na primeira dão colocam um pouquinho de óleo, meio desconfiado, depois nunca mais utilizam, porque vê que não tem efeito aquilo ali. Então, não tem, só vai... Não tem necessidade. 4003-4220. 4003-4220 para você ficar cliente e espalhar. E tem mais, né? Você vai enjoar de ver a cara da panela, porque não estraga nunca. E a tampa não quebra. Então, esta é a situação. Então, ela foi só evoluindo. Eu tenho desde a primeira. Eu até brinco aqui que eu não sou um bom divulgador da Frigigold, porque eu tenho todas. Eu tenho lá acúmulo de panelas já. Não estraga nunca. É um negócio impressionante. 4003-4220, 2 anos de garantia. 2 years. Comprando o kit. 2 years. Você podia falar em alemão, já que ela vem da Alemanha, né? Qual é o nome do substituto do Dourado? Se o Dourado não puder jogar. Ritelli. Pois é, né? Não é Ritelli? É. Estava no painel lá do Beira-Rio, hoje no jornal está Ritelli, e todo mundo diz
Richelli. Professor, eu brincava antes dele ser contratado. O Inter está contratando Ritelli ou Richelli. Quer dizer, é Richelli, ele é chamado assim. Não, quero que perguntem para ele. E eu não tive o prazer ainda de perguntar para ele. Se um dia ele viesse aqui, eu ia perguntar, qual é o teu nome? Se escreve Ritelli. Pode ser que pronuncie de outra maneira. É Ritelli. Não tem o tal do I esse, né? Não tem. Tem um H. Eu dizia antes dele desembarcar, mas depois me entreguei. Não, mas essa questão do Ritelli, Richelli é que nem REC. Se escreve Resch. E eu até quando vou passar informação para as pessoas, eu digo Resch. Ah, tu é o famoso Luiz Carlos Resch, mas por que tu fala Resch? Não, para você escrever certo. Bom, olha aqui, ó. Grêmio e Internacional fazem o primeiro jogo da decisão domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio. Será que vai quebrar o recorde? E arbitragem? Pois é. Que coisa. Por que botaram 3 juízes? Não, os 3 para estão bem, presentear os 3. Mas tem um FIFA. Nós temos um único árbitro FIFA. Nós somos diferentes. Nós somos excêntricos. Nós temos um FIFA, deixamos fora e botamos outros. Não, mas ele foi pro sorteio. Pois é. Ele é azarado. Mas perdeu 2 vezes. FIFA não vai pro sorteio. Não, o Gacilba não quer mais fazer sorteio, né? O Gacilba diz que é uma audiência pública para divulgar quem vai. Para divulgação. Mas vem cá, não era muito mais lógico dizer assim, olha, nós vamos sortear quem vai fazer dupla com o Daronco, que é o árbitro FIFA. Então aí sorteia lá o Jean-Pierre e o Voaden, e aí o que pega um deles, então o Daronco apita um Grenal, ele apita o outro. Mas o senhor acha o Voaden ou o Jean-Pierre piores que o Daronco? O Maurício está no bico do Daronco há dias aqui. Há dias não, eu não sou um fã do Daronco. Tenho direito, né? Eu não acho ele tudo isso. Tu pode, não. Eu acho que ele é eleito um dos melhores árbitros do Brasil, porque a nossa arbitragem é ruim. Deu show em Olímpia em Godoy Cruz. Assim, ó. Bom, ele é... O Voaden deu show em 500 jogos também. Mas o Voaden é bom também. Quem é o nosso árbitro FIFA? Até o Péricles Bassols Cortez já foi FIFA, professor. Foi. Eu fui. O Weber Roberto Lopes era FIFA, professor. Foi. Isso é mais político do que qualquer outra coisa. Tu acha que aqui no Rio Grande do Sul o Daronco é FIFA por uma questão política? Tu sabe que não é isso, Maurício. Ele não é tudo isso, professor. Não me convence em muitos jogos. Não, tá bom, tu não acha, eu respeito a tua opinião. Mas deu um pênalti contra o Atlético Paranaense. O meu raciocínio... Ele deu um pênalti pro São Paulo contra o Atlético, mas não tem nada a ver. Viu? 2013 isso. Mas escuta, o Carlos Simon, o Carlos Simon, que é incomparável na história da arbitragem brasileira, ele cometeu erros. Não existe um árbitro que não tenha cometido erros. Sim. Agora, se nós temos... O Jean-Pierre comete mais erros do que o Daronco? Eu acho que não. Se nós temos um único árbitro FIFA e uma decisão de campeonato, eu acho que não tem o que pensar a respeito. Vai ser ele mais um. É isso. Se o Grêmio tem um jogador de seleção brasileira, que é o Everton, o time do Grêmio é o Everton e mais 10. Não vai discutir um jogador de seleção brasileira. Depende, o Carbone era reserva do Tovar e ele que foi convocado. Sim, mas isso é... Ronaldinho foi reserva do Itaqui, professor. A ver, vocês estão procurando exemplos de 30, 40, 50 anos atrás. Meu exemplo é anos 2000, professor. O Ronaldinho não foi reserva do Itaqui nos anos 2000. Tu 99. Tá errando tuas datas, mas... 98. Exatamente. Então... 99 foi o ano do Ronaldinho. Não tem o que discutir. De qualquer forma, isso aí passaria por uma mudança de critério. Eu acho válido, né, fazer uma discussão sobre isso. E para quando se usa sorteio, para quando se deveria usar um critério do árbitro principal para o clássico. Né? Não, mas eu acho válido, sim. E pode ser híbrido? Uma hora é audiência pública, outra hora é sorteio? Mas não pode ser assim. Tem que se escolher os que vão para o sorteio. Já se fez isso. Vai o Daronco e mais um. Quem perder apita o segundo Grenal. Pronto. Poderia ser um critério. Sim. Já se fez isso tantas e tantas vezes, porque isso é uma maneira de ter o sorteio e tu determinares
que os dois melhores vão apitar. Isso. Não há gol qualificado na final. Grenal decide o gauchão pela 26ª vez na história. Há 3 anos não havia clássico na final. O último foi em 2015, Diego Aguirre versus Filipão. Praticamente não há mais ingressos à venda, somente para a torcida mista. Expectativa 45 mil torcedores. Voaden apita esse clássico e o outro, como disse o professor, é o Jean-Pierre. Renato deve escolher entre Tardelli e Alisson para a extrema-direita. Tendência é que a dupla de volantes formada por Maicon e Matheus Henrique seja mantida. Luan não treinou com bola mais uma vez e está fora. Eu não acredito muito nisso. Jean-Pierre segue na equipe e eu acho que o Luan vai ficar na reserva. Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Tardelli ou Alisson, Jean-Pierre, Everton e André. Mas correm por fora Michel e Montoya. Eu não vou descartar isso aí. Como o futebol, as coisas mudam e mudam rapidamente. Se alguém dissesse há 6 meses atrás, eu não estou indo muito longe, estou dizendo 6 meses, 8 meses, que o Léo Moura em forma, não ficaria na reserva do Léo Gomes, ia morrer de rir. Mas não. O Léo Moura vem de janeiro e fevereiro parado. Mas por isso que eu digo. Metade de março. Mas agora ele já recuperou a forma. Já recuperou, já jogou. Não, depois de todo esse tempo parado, ainda não tem condição de continuidade. Ele não está 100% da sua forma. Para jogar meio tempo. Jogou contra o São Luís? Acabou de jogar o jogo inteiro mas contra o São Luís. Mas aí São Luís é um nível de exigência. Jogar Grenal e Libertadores é outro. Acho que agora seria não dá para fazer esse comparativo. Eu estou dizendo que agora não se discute. Tem dúvida entre eles. Não, o Renato acabou com isso. O Renato disse que o Léo Gomes tem que se preparar para a seleção brasileira. Vem crescendo, vem marcando gols. Coisa, né? Olha que o Inter treinou com os portões fechados hoje, com dores no joelho. Rodrigo Dourado é dúvida. Se Dourado ficar fora, Ritelli é quem deve entrar na equipe. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado ou Richelli, eu vou dizer Richelli, senão fica pernóstico. Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes, com Paulo Guerreiro, o time do Inter. Colorado anunciou hoje a renovação do contrato do zagueiro Vitor Cuesta até a metade de 2022. Se especulava que seria até 21, foi mais além. O Internacional continuou negociando. Me pediram que te fizesse uma pergunta. Pode fazer, professor. O Internacional deveria poupar algum jogador no Grenal? Para quê? Pensando na Libertadores. Mas a Libertadores é lá na outra semana. Já está classificado. É na outra semana. Não, eu trouxe a pergunta. É porque especularam isso, né, professor? Se especulou isso. Mas isso é hospício. Sim, mas teve gente falando que o Inter ia botar time misto no Grenal. Numa final, então o Inter não quer ganhar o campeonato. Mas é isso. Eu não acredito nisso. Mas só porque eu não acho boa ideia. Agora me pediram. Não tem sentido. Alguém me propôs, eu disse, eu não acho boa ideia. A pergunta é outro. Não, é pergunta pro REC. Dizer que o Internacional tá bem na Libertadores. Não. E quem tem que pensar em poupar é o Grêmio para poder ir. Não. Eu acho que quem fez essa pergunta estava com maldade. É porque foi especulado nas redes sociais, doutor. Agora tem uma outra coisa. Se disse, que é mais absurda do que essa, que o Grêmio estaria com salários em atraso. Por isso não estava jogando bem. E foi, pelo que me disseram, um repórter graduado que passou essa informação. Isso não existe. O Grêmio está com dinheiro sobrando. Com fluxo de caixa desse não tem sentido nenhum. Toda vez que um time perde, sabe, começa esse tipo de bobagem. A boataria, o grupo está rachado. O Maicon se pegou a soco com o Renato. E outras bobagens desse tipo. Sabe o que me passaram, professor? E um cara bem situado. Que os jogadores mais graduados da antiga evitaram que os contratados jogassem contra o São Luís. Evitaram que os contratados jogassem contra o São Luís. Mas daí não tem sentido, porque logo em seguida veio desmentido. Eles jogaram contra o Rosário. O Tardelli jogou, o Montoya jogou lá.
E aí contra a Universidade. Não, mas aí... o Montoya joga antes, né? Desse jogo, Sim, teoricamente. que deu a zebra. Na hora da ruptura, na hora... jogaram os dois, jogou o Montoya e o Tardelli. E aí os caras disseram, aí eles saem... olha aí, ó. Olha aí, chegaram aí, estão esculhambando com o nosso entrosamento, com a nossa, fluidez, com espontaneidade. Não, eu acho... O Jeromel tomou o paninho que tomou porque o Tardelli acabou com a O senhor espontaneidade. achou que foi paninho? Não foi? Não, o cara só ajeitou e bateu. Não chegou a tomar o paninho. Tu quer dizer que o Jeromel, o normal, aquele cara cruza aquela bola? Não cruza. Tu sabe que o Jeromel ia lá e tomava a bola dele e ainda puxava um contra-ataque. Parei, nós não estamos falando de um zagueiro comum. O senhor está falando daquela bola, o cara gira em cima dele. Então, isso que eu quero dizer. Que não é o comum. Isso tem alguma coisa que ver com o Montoya e com o Tardelli? Pois é. Nada. Daqui a pouco o Montoya que tinha que fazer a recomposição para estar lá na marcação naquela isso, hora. E o Tardelli devia estar olhando também. Ontem, aqui, ó, rede social tá cheio de bobagem. Na rede social aqui, para agradar a ambos, Carlos Burlamarque. Maurício, boa noite, tô contigo, Daronco é médio. Jean-Pierre seria a melhor opção para apitar os clássicos, como de fato é. Mas essa camisa do REC tá muito fashion, deixou ele bonito, impressionante. Não, eu sou um cara bonito. Só melhorou um pouquinho mais. REC é ironia. É ironia. Não, porque a camisa é da Via Condotti, então deixou ele bonito mesmo, professor. Por Lamaque. Ó, a Via Condotti tá passando aí, ó. O Maurício já comprou lá, o Plus Size. Tá comprando. Tá tudo bem em casa, né? Não, vou comprar saco, Plus Size, calça. O River Plate ontem ganhou, mas é verdade, é um sucesso isso lá na Via Condotti. Eu já tô quase nessa aí. River Plate ganhou do Aliança 3-0. Flamengo tocou 6 no San José. Há 3 minutos teve um jogador expulso do San José. Não que o Flamengo fosse precisar disso, professor. Emelec e Deportivo Lara. Com o técnico que tem, vai atrás. Pelo amor de Deus. Emelec e Deportivo Lara 2-2. Na Copa do Brasil ontem, sensacional, Juventude 2-1 em cima do Botafogo. Juventude classificado, enfrenta o Bragantino do Pará ou Vila Nova de Goiás. Deu sorte no sorteio. Periga botar mais uns 2,5 milhões no bolso. Mais uma fase. E a decisão é em Caxias. Em Caxias. E o Botafogo demitiu o Zé Ricardo. Não, desculpe, Maurício. Não, a decisão é fora, né? A decisão é fora. Desculpe, o sorteio também. Desculpe te corrigir, mas a decisão é fora. É isso aí. O primeiro jogo é em Caxias, a data tá aqui, é no dia... vamos ver, dia 24 em Caxias e dia 1º de maio é fora. A decisão é fora, professor. Em Goiânia ou em Belém. E se passar dessa fase, o Juventude vai para as oitavas, onde entram os 6 clubes da Libertadores. Mas ainda assim poderá, se tiver a mesma sorte que está tendo, pegar um adversário fraco. Ou o campeão da Copa Verde, ou o campeão da Copa Nordeste, ou o campeão da Segundona. De qualquer forma, se pegar um adversário difícil... Não, esses entram do mesmo lado. Entram do mesmo lado, tá certo. Esses entram do mesmo lado da chave. Não, mas pode pegar... tá certo. Não. Aí vai pegar um dos grandes. Mas ainda tem a renda de bilheteria, de estádio cheio, e, né, de um jogo de oitavas, né? Quer dizer... E pode fazer um crime. E olha como vai ficar, hein? Fora o Atlético Mineiro, que está 99% eliminado, tá fora. Os outros todos brasileiros 7 vão ter Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil simultaneamente. O senhor classificou o Grêmio, como é bonito isso, professor. O senhor acabou de classificar o Grêmio. Porque eu acho que o Grêmio, agora, com a sorte que teve, o Grêmio tem condições de ganhar do Libertad lá e se classificar. Como sorte? O Galo pode ficar melhor só do que o São Paulo, porque o São Paulo está fora, inclusive, da Sul-Americana. De novo, a sorte que o Grêmio teve foi a Católica perder em casa para o Libertad. Perdeu para o líder. Porque senão o Grêmio não dependeria só de si. O Grêmio, mesmo ganhando, ainda assim ficaria praticamente fora, porque o Libertad e a Universidade Católica ganhariam do Rosário e fariam mais pontos que o Grêmio. Antes dos comerciais, o Odair. Depois o Jeromel. Odair. Como você disse, é importante, independente de qual seja, e nós profissionais do futebol trabalhamos para isso.
A história de um clube, ela cresce, ela se mantém, ela se fortifica com títulos, como o Internacional tem na sua história, muitos títulos, por isso que é o gigante que é. E não é assim, não é diferente com os profissionais. Os profissionais, a gente vem todos os dias aqui, acorda todos os dias, para justamente esperar esses momentos e poder conquistar. Agora a gente sabe que tem um adversário, a gente precisa ser mais competente que esse adversário nos 2 jogos para que a gente consiga o objetivo. Mas esse é o objetivo quando você acorda lá pequenininho e vai para o primeiro dia de treinamento na escolinha. Independente se é jogador, se é treinador, esse é o sonho de você disputar finais, é o sonho de você buscar os títulos, é o sonho de você comemorar junto com o seu torcedor. Agora isso tudo fica numa caixinha e a gente sabe que precisa fazer 2 bons jogos, 2 grandes jogos para a gente conquistar, porque vai ser uma grande final, mas também vai ser bastante difícil. Ele elogiou o Everton hoje à tarde, dizendo que é jogador de seleção, que é difícil de marcar e vai ter atenção especial, não só ele, como todo o time do Grêmio. Ele deve ter pensado muito para chegar a essa conclusão. Opa, daqui a pouco o Jeromel. Ele deve ter pensado muito para chegar à conclusão de que o Everton é jogador de seleção e é difícil de marcar. Mas ele pode ter dado uma dica, que vai mudar alguma coisa para ele. Não, é que essa pergunta de que é difícil de marcar, professor... Não tem como mudar. Botar o Emerson Santos ali. Não. Uma marcação individual, Imagina. talvez. É que, professor, essa pergunta, essa resposta do Odair vem no contexto de... A pergunta foi, o Everton vai dar muito trabalho pro Zeca? E aí ele diz, o Everton dá muito trabalho para todos os laterais que ele enfrenta no Brasil e os laterais com os quais a seleção joga. Ele dá trabalho para todo mundo e é nossa tarefa buscar impedir que a bola chegue nele. Quem jogar por ali. Quem jogar por ali. Ele não fala o Zeca vai ter. Vai jogar o Zeca. Vai jogar o Zeca. O que dá para dizer é que os laterais direitos vão trabalhar bastante. Os laterais direitos vão trabalhar bastante. Você está preocupado com o Nico? Com certeza. Da mesma forma que o Odair está pensando uma atenção especial em relação ao Everton, né? O Grêmio tem que também ter cuidado, né? O Maurício acabou aí de ler uma estatística interessante do jogador, né? Goleador, marcando gols, né? Quem mais lhe tira o sono, o Guerreiro ou o Nico? Olha, o Guerreiro, como eu falei, eu tenho a impressão desses jogadores que vêm de bastante tempo parado, né? Eles tendem a cair. O que mais me preocupa, na verdade, é a questão de ganhar o meio de campo, né? Eu acho que 2 jogadores só típicos de meio de campo na formação que está sendo falada aí do Grêmio, eu acho que para jogo fora, eu acho que é insuficiente e essa é a maior preocupação. Eu não tenho dúvida que o Odair não vai se atirar, vai entrar com aquele jogo reativo, né? Num primeiro tempo com muito cuidado, ele não vai ir para cima do Grêmio. E o Renato, o esquema dele de não mudar, ele quer ter a posse de bola. E aí, com menos jogador de meio de campo, o que me preocupa mais é uma eventual fragilidade que se possa ter aí. Bruno está lesionado, né, professor? Tá, ele teve a lesão, por isso que ele não é opção Por isso agora. que eu disse que o Zeca vai jogar. Mas o prazo dado era 10 dias, está fechando agora. Realmente discordo, porque o Internacional teve 2 experiências muito, muito bem sucedidas em grandes jogos, de não jogar reativamente. O Inter propor o jogo. Isso, o Inter surpreendeu o River Plate e o Inter amassou o Palestino, não jogando reativamente, jogando com essa formação precavida. Com essa formação da árvore de Natal, como se diz, de 4-3-2-1, em que o Internacional toma conta do meio-campo e esmaga o adversário. E acho que o Internacional vai tentar fazer isso, ainda mais se o Grêmio vier com um meio-campo mais frágil. Quer dizer, se o Grêmio vier com Tardelli, Everton e André na frente... Essa é a preocupação do Dr. Elfo. Mas é em cima disso que eu estou falando, que eu acho
que o Grêmio, colocando esse grupo de jogadores, a tua preocupação tem sentido, só não acho que o Internacional vai ficar atrás. Acho que o Internacional vai tentar jogar como contra o River Plate. Mas aí vai dar um contra-ataque. Vai dar o contra-ataque com jogadores rápidos. Eu não sei, eu acho que o Odair não vem da forma com que jogou contra o Palestino ou o River Plate. Acho, mas aí que está o bonito da coisa. Já voltamos, depois tem o Jeromel. Eu estava falando aqui dos classificados. No grupo A vai dar Inter e River. Pode ser que tenha Palestino ainda, mas está correndo por fora. É que decide em casa com o River Plate. Pode ser que ainda surpreenda. No grupo B está em aberta a segunda colocação. Primeiro é o Cruzeiro, depois pode dar qualquer um. Deportivo Lara, Emelec ou Huracan. No grupo C, o Huracan tem 1 ponto e tem chance. Se chegar a 7, periga beliscar. No grupo C, Olímpia está garantido, Concepción, Sporting Cristal e Godoy Cruz, qualquer um pode se classificar. No grupo D, Peñarol, Flamengo e Peñarol em princípio, mas o Flamengo ainda tem que empatar uma. Porque o Flamengo joga fora contra o Peñarol e contra a LDU. Se a LDU ganhar as duas, é contra o Flamengo em casa e contra o São José em casa, vai a 10. O Flamengo tem 9. O Flamengo teve o mesmo carnê que o Internacional, né? Se de 3 jogos... Atlético Paranaense teve que eu ia dizer, o Atlético Todos do Paranaense, pote 2 o Atlético Paranaense também teve essa de 3 jogos seguidos em casa. O Grêmio não, jogou um dentro, um em casa e um fora, um em casa e um fora. No grupo E, Cerro já está dentro e o outro vai ser o Nacional com 9. O Atlético teria que fazer 2 goleadas e aí o Nacional também não poderia fazer mais nenhum ponto. O grupo F, São Lourenço e Palmeiras, porque o Melgar teria que ganhar as 2, então já deu, né? São Lourenço e Palmeiras. No grupo G, Atlético Paranaense e aí, ainda com algum risco, o Boca tem 7, o Deportes Tolima tem 4, Jorge Wilstermann tem 2, o Jorge Wilstermann está fora, mas o Tolima ainda assusta um pouquinho o Boca. No grupo H, mas assusta até o próprio Atlético Paranaense, né? Que tem 2 jogos fora contra o próprio Tolima, ou melhor, joga contra o Jorge Wilstermann e contra o Boca fora. Mas o Atlético tem 9 pontos. Mas fez os 9 em casa. No grupo H, Libertad 12, Católica 6, Grêmio 4 e Rosário 1. O Católico, o Grêmio e o Rosário têm chances, mas o Grêmio efetivamente pode ficar com a vaga, ganhando as 2, chegando a 10 pontos. Já voltamos. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria, 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Se come bem para dedéu. O lugar é muito bonito, muito agradável. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. Facebook, Galeteria Piatto Bello, e no Instagram, Galeteria Piatto com 2 T's. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa: você sabia que uma película de má qualidade e de má claridade ótica faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheia de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue e agende instalação. Ligue 30 21 23 23 ou 99 683 3199. Insufilme na Hoffmann 519. Vamos ver o que disse o Jeromel e hoje à tarde, na entrevista que deu, já falando, obviamente, sobre o Clássico Grenal.
Grenal é Grenal, acho que poupa palavras, não tem expressões que possam falar da grandeza desse jogo. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, além de ser uma final, é um clássico, na minha opinião, o maior clássico do Brasil. A rivalidade, desde que eu cheguei aqui no Grêmio, todo mundo sempre fala dessa rivalidade, eu pude vivenciá-la um monte de vezes. Então eu acho que vai ser um grande jogo aí, uma grande final. Eu acho, como eu disse antes, o Grêmio e o Inter bem, o Estado ganha, valoriza o futebol da região aqui e vai ser bom para todos os torcedores aí que gostam de futebol. O Guerreiro é um grande atacante, voltou a estar numa grande fase nesses 2 jogos aí. Tem muita qualidade, eu jogo contra ele desde a Alemanha, tem um montão de ano aí, já joguei contra ele um monte de vezes. Ele é um jogador muito difícil de marcar, tem muita qualidade. Assim como o Inter, tem um grande time, é muito bem treinado, sabe muito bem o que tem que fazer dentro do campo. A gente vai estar atento aí a todos os jogadores, a todas as jogadas dele para neutralizá-las. Muito bem, tá aí o Jeromel, que já enfrentou várias vezes o Paulo Guerreiro. Aliás, segundo o Tardelli, um dos maiores atacantes do mundo. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico tudo junto.com.br. CIA é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue e faça orçamento pelo 3375-3800. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 3466-6133, fache.com.br. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Dá para encher a boca para dizer isso, né? Não tem supermercado melhor, organizado, preço justo, qualidade superior. Este é o Zafari. E Paraíso é a Lagoa Cortada. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Muito bem, tá aí, é o paraíso, a gente sorri à toa. Fala com o Laíri lá, né? Tá aí o telefone, liga pro Laíri direto e vai sair o negócio. Ali se fala direto com o patrão. O que mais lhe preocupa no Inter e o que mais lhe preocupa no Grêmio? No Grêmio é a questão que eu falei da questão de ganhar o meio de campo, né? E ter uma situação de controle. O senhor colocaria o Michel? Colocaria o Michel, Matheus Henrique, Michael e Jean-Pierre. E no ataque, Everton. E o meu centroavante é o Viseu. Acho que deveria receber a chance um pouco parecida com o que teve Jael e André, né? O Viseu não foi mal, foi muito bem. Eu gostei. Nas poucas vezes que ele atuou. Eu gostei. E no Inter, já falou aí, é o Nico. O Inter, a preocupação é estou discordando do professor aí que o Internacional não acho que não vai se jogar, né? E aquela situação do Odair de jogar reativamente, né? E a partir do momento que ele espera que o outro time tome o controle do jogo e tenha posse de bola, o contra-ataque, principalmente com o Nico Lopes. O Inter já está ajustado e o que mais lhe preocupa nos dois times? O Inter tem tido
partidas consistentes. E isso é muito importante para consolidar um time que começou mal o ano. Não esqueça, o Internacional perdeu para o Pelotas, o Internacional perdeu para o São José, o Internacional empatou com alguém, Maurício me ajuda. Mas enfim, o Internacional não vinha bem. E o Internacional é um clube que está tentando afirmar o seu time. Não esqueçam, o Internacional, o ano passado, foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, para a surpresa de todos. Todos achavam que o Internacional ia ter muita dificuldade. Então, o Internacional está se consolidando. O Internacional fez uma grande contratação, um grande investimento, uma grande aposta, que nos 2 primeiros jogos se saiu muito bem. Claro que provavelmente terá oscilação, mas saiu muito bem. O D'Alessandro voltou a jogar bem. Então, o Internacional está com uma série de fatores se consolidando. Acho que o Internacional, essa Libertadores está sendo magnífica para o Internacional, não só pelo fato de ter bons resultados, mas pela autoestima do Internacional. Aquilo que eu dizia no início do programa, há um mês atrás, o Internacional, se fosse por um Grenal e tomasse 1-0, se desmanchava. Não, eu digo, no meio do jogo, se desmanchava, ia dar um desespero. Hoje o Internacional sabe que é um time, claro que não é bom tomar 1-0, mas se levar um gol, vai tentar reagir. Vai tentar reagir, tem bagagem, tem saldo para enfrentar. Confiança, o empate que o senhor falou é com o Veranópolis fora de casa, com um jogador a mais. Isso, então o Internacional não vinha bem. E no Grêmio, o que lhe preocupa? O Grêmio é um time que tem bom jogador. Eu acho que o Grêmio perdeu... A mecânica. Aquilo que o Internacional ganhou. É uma coisa interessante, Rec. O Internacional... Organização tática. Não só. O Internacional ganhou a coluna vertical, a coluna do time. A espinha dorsal do time. A espinha dorsal. Boa, Maurício. O Internacional consolidou um goleiro que não tinha tanta fama e que tem, hoje, certamente merece uma convocação. O Internacional consolidou um zagueiro, que não é Kahneman e Jeromel, mas vem jogando muito bem. O Rodrigo Moledo é um grande jogador. E o Internacional está tendo o centroavante. O senhor foi de falar Dourado e falou Moledo. Não, eu primeiro falei Moledo e depois falei Dourado. Tá. Agora... Não, eu me enganei, pode ser? Não. Mas enfim, o Internacional tem essa espinha dorsal que eu acho que ajuda muito. Tanto que os colorados na nossa live estão esperançosos com o clássico e os gremistas destacando que o Grêmio tem que ter mais imposição física na marcação no meio, que é isso que estaria faltando. O Atlético anunciou o técnico, não? Não, ainda não. Até a segunda-feira em Grenal, na paz, por favor. Obrigado, doutor Léo. Obrigado, doutor Lênin. Obrigado, Maurício. Até a segunda.